Um pouco do que eu vou falar nesse começo já foi dito, mas acho que sempre vale a pena a gente reforçar. E eu acho também que é essencial a gente destacar aqui num contexto em que a gente está hoje nacional, em que a estiagem tem castigado sobretudo o sudeste brasileiro e agravado aí, junto com a falta de um planejamento adequado, a crise energética e a crise de água, sobretudo no estado de São Paulo. É sempre muito importante e cada vez mais essencial que a gente tenha audiências em que o planejamento energético do Brasil seja discutido abertamente com a população e as consequências das mudanças climáticas sejam também abertamente expostas. Isso porque, sem dúvida alguma, a estiagem que a gente vive hoje no Sudeste, ela é, sim, um evento extremo causado pelas mudanças climáticas que a gente já está vendo, não só no Brasil, mas também no mundo. E essas mudanças elas vão se tornar cada vez mais frequentes à medida em que a gente continua elevando as nossas emissões de CO2 a nível mundial. Bem, falando nisso, eu trouxe aqui um gráfico, ele tem uns dados um pouco mais atualizados do Observatório do Clima, eles foram lançados no ano passado, e aí a gente observa um pouco do que o Luiz Fernando falou, né? A gente tem uma participação muito relevante nas emissões do setor de uso da terra, que aí o desmatamento é onde está englobado, e a gente teve uma queda muito grande desse setor nos últimos anos, o que levou à redução das emissões de CO2 do país. Só que, por outro lado, o que a gente observa é que se esse setor tem observado uma queda, os outros setores estão em crescimento. E aí eu destaco o setor de energia. Esse quadro ele traz as emissões dos últimos 20 anos, e o que a gente percebe, que é um pouco preocupante, é que o crescimento das emissões do setor de energia, elas estão aceleradas, né? Quando a gente percebe que se hoje ele está aí mais ou menos empatado, como o presidente bem colocou, com os outros setores, ele tem um crescimento muito acelerado. Então, só na última década, esse setor cresceu mais de 44% nas emissões. E o que a gente coloca, e tem gostado muito de colocar, que as emissões do país têm caído. Se a gente descontar disso o setor de uso do solo, né, que é aquele tracinho ali em vermelho, fora da tabela, a gente vai perceber que, na verdade, elas continuam crescendo. E aí, dentro do setor de energia, se a gente for fazer esse recorte também de onde estão vindo essas emissões, a gente percebe que o setor de transporte, que vai ser o foco da minha fala aqui hoje, ele tem um papel essencial, representando quase 50% das emissões desse setor. E grande parte vem, sobretudo, por causa do consumo de combustíveis fósseis na área. Se a gente fizer um recorte ainda maior dentro desse setor, a gente vai perceber como é que o crescimento do consumo de energia está evoluindo no setor de transportes, né? Então, a gente praticamente dobra o nosso consumo nesse período mostrado, e grande parte da energia que a gente tem consumido, ela é sim fóssil, né? A participação de outros combustíveis, como o etanol, ela ainda é muito incipiente e ela tem se tornado cada vez mais difícil na medida em que a gente continua tendo políticas do governo de favorecimento ao petróleo. Então, aqui a gente também faz um outro recorte mostrando como é que o consumo de energia é feito dentro dos setores de transportes. A gente percebe que o modal rodoviário, ele é aí o principal consumidor, não só por causa do transporte de passageiros, mas muito também porque a gente sabe que a gente tem um sistema de transporte de cargas que, desde a década de 30, e aí com um reforço ali na era JK, ele foi incentivado para ser rodoviário e não, por exemplo, ferroviário, como a gente tem em outros países. E aí, fazendo um outro recorte ainda, a gente fica um pouco assustado se a gente perceber que aconteceu alguma coisa nesses últimos 4, 5 anos que levaram a um salto nas emissões do setor de transportes. Então, de 2009 a 2012, a gente teve um aumento de 40% das emissões. E se a gente for tentar entender de onde que essas emissões estão vindo, a gente vai perceber que grande parte delas vem do setor de transporte de passageiros, né? A gente não tem nenhuma dúvida de que o transporte de carga ele é, sim, um problema, sobretudo por causa dos efeitos da poluição do diesel, mas o transporte de passageiros hoje é muito preocupante e no Greenpeace a gente tem acompanhado essa questão mais de perto há já 1 ano e meio, quando a gente lançou a nossa campanha de mobilidade urbana. E aí, dentro do transporte de passageiros, é muito interessante a gente observar
que 30% das emissões totais do setor de transportes vem do uso do carro, né, do automóvel. Se a gente soma isso com a moto, que são basicamente os dois meios mais comuns de transporte individual motorizado, essas emissões já vão para casa dos 35%. E se a gente... esses dados eles podem não ser muito preocupantes, mas se a gente junta eles com o próximo gráfico, eles ficam preocupantes. Por quê? Porque o automóvel, ele responde por mais ou menos 30% dos deslocamentos nas cidades brasileiras com mais de 60 mil habitantes. Só que, apesar dele só responder por 30% dos deslocamentos, isso somado junto com a moto, ele corresponde, dentro do setor de emissões do transporte de passageiros, a 65% das emissões. Então, um modal que leva mais ou menos 35% da população emite 65% do setor. E se a gente contrapor isso com o transporte coletivo, né, que também leva 30% da população, a mesma quantidade levada pelo transporte individual, esse setor ele só emite 20% das emissões do setor de transporte de passageiros. Acho que isso dá uma dimensão bem interessante de como é que a nossa política tem sido construída no quesito do setor de transportes no Brasil. E aí, tão importante quanto a gente entender que essas emissões do setor estão crescendo, é a gente entender o que o país tem feito ou deixado de fazer para tentar mitigar ou, na verdade, acabar incentivando essa indústria de gás carbônico. Bem, a gente tem uma expansão do sistema viário, que ela acontece no Brasil aí desde a década de 30, porque a gente sabe que no país, infelizmente, a gente tem uma ideia equivocada de que a solução para os congestionamentos é abrir mais espaço para carro, né? E essa é uma solução que nunca, na verdade, vai ser uma solução definitiva, porque isso é uma coisa comprovada internacionalmente. Quanto mais espaço você abre para os veículos, mais veículos você vai atrair para as ruas, porque você tem uma demanda reprimida. Além disso, a partir da década de 90, o governo federal começou uma política muito forte de facilidade de crédito para as pessoas que querem adquirir o carro próprio. A gente tem aí no governo essa ideia, infelizmente, equivocada de que carro é sinônimo de status. A gente tem uma política de IPI reduzido, que ganhou mais forças a partir de 2012. Né? Então, basicamente, todo mundo que quisesse adquirir um veículo aí de uma cilindrada mais leve teria essa facilidade do IPI reduzido, que acaba reduzindo os custos do automóvel. E, no começo de 2008, e culminando no meio de 2012, em junho de 2012, a gente começou a ter essa política de isenção da CID de combustíveis. E essa política, que acabou levando que a alíquota fosse zerada, ela é especialmente preocupante porque ela representa não só um incentivo direto ao uso do automóvel, mas também um desincentivo para o setor de transporte coletivo. Isso porque a CID Combustíveis, ela era um dos poucos tributos que a gente tem, que ela tinha a arrecadação dela vinculada, a parte que era repassada aos estados e municípios, ela era vinculada para a utilização de desenvolvimento de infraestrutura nas cidades. Então, a partir do momento que isso foi zerado, os municípios brasileiros deixaram de ter mais uma fonte de financiamento para suas demandas de mobilidade. Então, a gente percebe que, mais ou menos em 2008, até os dias de hoje, a gente teve um aglomerado de políticas pró-carro no governo federal. E aí, se a gente voltar nesse gráfico, a gente vai perceber que essas políticas coincidem exatamente com a parte em que o setor de transportes teve um boom de emissões. Então, acho que é impossível a gente negar que existe, sim, uma relação direta entre as ações do governo federal e as emissões do setor. E é muito triste perceber que o governo tem se negado a admitir que isso é um problema. E isso é um problema, na verdade, não só por causa das emissões, mas porque o uso, a política de mobilidade ou de imobilidade que o governo tem desenvolvido, ela gera outros custos para a população. Esse gráfico, só a título de exemplo, porque eu sei que quando a gente fala somente de emissões de CO2, às vezes ainda fica muito abstrato. Mas, para a gente ter um exemplo do que a política gera, essa política do governo federal, esse gráfico ele compara as externalidades de cada tipo de modal, coletivo e individual. Externalidade é basicamente a consequência que uma determinada intervenção, ou no caso, um modo de transporte, gera no meio ambiente e que muitas vezes não é arcada pela pessoa que gera isso, ele é arcado pela coletividade. Então, se a gente analisa esse gráfico, a gente percebe
que, na verdade, é incomparável a porcentagem de externalidades que o automóvel gera para a sociedade, tanto em termos de poluição, quanto em termos de acidente, quando comparado ao transporte coletivo. E aí, vale lembrar que os dois têm mais ou menos o mesmo percentual de participação nos deslocamentos de uma população. Esse outro gráfico, ele é um pouco mais completo porque ele envolve todos os custos da mobilidade, não só a poluição e acidentes. Então, a gente percebe que a gente tem esse custo individual no transporte coletivo seria a tarifa. E no transporte individual, ele seria os impostos que a pessoa tem que pagar, IPVA, combustível, etc. Então, além dele ter um peso maior para o usuário, ele também tem um peso muito maior para a sociedade, né? Se a gente reparar o custo social, no transporte coletivo ele é basicamente zero, e no transporte individual ele vai para a casa dos 12 bilhões de reais por ano. Então, a gente tem todas essas consequências que têm sido feitas. E aí a gente tem as perspectivas para as emissões do setor, que, infelizmente, elas não são tão otimistas quanto a gente tende a colocar no nosso PDE. Né? O relatório do IPCC, que foi publicado no final de março deste ano, tem um foco especial em transportes, e o que ele demonstra, o que a gente já tinha observado, é que o crescimento das emissões do setor de transportes, ela é mais acelerada e ela é muito maior do que de todos os outros setores. E aí a gente pode extrapolar isso para além do setor de energia e ela continua sendo a que tem um crescimento mais acelerado. As emissões do setor de transportes devem dobrar até 2050. E se a gente tivesse ações de mitigação adequadas, a gente poderia ter uma redução de até 40% do consumo de energia do setor de transportes, o que claramente se reverteria em uma redução das emissões do setor também. Em janeiro de 2012, o governo federal começou a dar mostras de que ele estava entendendo o tamanho do problema e estava disposto a resolver a solução, a começar a resolvê-lo, né? E aí, em janeiro, a gente teve a promulgação da Lei 12.587, que é a Política Nacional de Mobilidade Urbana. E essa lei, ela basicamente estabelece que todos os municípios com mais de 20 mil habitantes devem fazer um planejamento da forma como as pessoas vão se deslocar nas suas cidades. E esse planejamento, ele deve não só ser realizado até abril do ano que vem, então a gente está aí a menos de um ano da data final, mas ele também tem que claramente priorizar o transporte coletivo e o transporte não motorizado e claramente desestimular o transporte individual. Além disso, no meio do ano passado, para o final, por causa das manifestações que a gente teve, o governo federal também começou um pacote de desonerações para o transporte coletivo, que foi basicamente incidindo na folha de pagamento para permitir que as tarifas não subissem. Infelizmente, essa medida durou menos de um ano e a gente vê que em várias capitais brasileiras as tarifas já começaram a subir de novo. E a gente teve o PAC de grandes e médias cidades, e aí eu acrescento também o PAC da Copa. E todos esses PACs, agregados com o Pacto da Mobilidade, que a presidenta anunciou também no meio do ano passado, eles significaram que entre 2010 e esse ano, o setor de mobilidade no Brasil ele teve mais investimentos do que ele teve em toda a história. Foram mais ou menos 140 bilhões de reais. Só que isso claramente não é o suficiente. Porque até o final do ano passado, menos de 10% desses 140 bilhões tinham sido de fato alocados em algum projeto de mobilidade. O que a gente tem percebido é que o governo ele tem se comportado como um pai que tenta ser bonzinho e aumenta a mesada do filho, mas sabe que o filho não vai se comportar bem, então não vai receber o aumento. Então, o que a gente precisa, na verdade, é que o governo federal ele pare de repassar a responsabilidade pela mobilidade e também pelas emissões do setor para os estados e para os municípios, e ele passe a assumir que ele, assim, para bem ou para mal, o ente que tem não só maior condições de recursos humanos, financeiros, mas também de capacidade técnica. Então, a gente lança, nesse ano, que é tão importante para o país, não só por causa dos eventos que a gente está sediando, eu já estou terminando, mas também por causa de que a gente tem eleições que não devem ser ignoradas, que são as eleições do final do ano, em que a gente vai ter dois grandes temas surgindo, que são o tema da mobilidade e o tema da energia. A gente lança para os candidatos um desafio de que eles passem, de fato, a assumir o papel que o governo federal tem que ter e de que eles destinem um percentual fixo do PIB para a mobilidade urbana, reconhecendo que o setor de transportes ele é
essencial para o país hoje. Primeiro, por causa que, sem ele, o Brasil vai anular a redução que ele já conseguiu ter de emissões no setor de desmatamento. Então, se a gente não agir rapidamente com ações de mitigação para o transporte, os nossos esforços na área do desmatamento para reduzir as emissões, eles vão ser anulados. Então, a gente pede que esse percentual fixo do PIB seja destinado à mobilidade, porque também não adianta a gente ter uma avalanche de investimentos em 2 anos e depois a gente ter aí um período de seca. Além disso, a gente pede também que o governo ele se comprometa a capacitar as cidades para realizarem os projetos de mobilidade urbana. Né? Esse número de que menos de 10% do investimento destinado foi utilizado, na verdade, ele só é uma prova de que os municípios brasileiros, notadamente os menores, eles não têm nenhuma condição financeira nem técnica de realizar um planejamento complexo como é um plano de mobilidade urbana que deve ser feito. E aí, só lembrando também um exemplo, que no final do ano passado, no meio do ano passado, aliás, quando o setor da soja começou a ter problemas para escoar a sua produção para os portos, o governo federal agiu no sentido de auxiliar esse escoamento. Então, a gente percebe que essa divisão de competências que a gente gosta tão bem de colocar quando o governo quer se proteger, ela não é válida em todos os momentos. E a gente também acredita que o país já passou da hora de se comprometer com metas mais ambiciosas de eficiência energética. Né? Porque, ao mesmo tempo em que o governo promulgou uma política nacional de mobilidade urbana em 2012, ele continua incentivando a indústria automobilística do país, como se essa atitude paternalista fosse a solução que a gente demanda, que, na verdade, é tecnológica. Se a nossa indústria hoje ela volta a ter uma crise e ela começa a ameaçar uma recessão, a ponto de que o governo já está considerando continuar os incentivos, criar um novo pacote de incentivos para ela, é muito mais porque os carros que a gente produz no Brasil, eles têm uma tecnologia defasada, fazendo com que a gente não consiga exportar para nenhum outro país a não ser a Argentina. Isso é bem significativo. Então, as mesmas montadoras que a gente tem no país hoje, elas produzem carros que têm uma eficiência energética muito melhor na Europa, porque lá eles têm metas obrigatórias de eficiência. Então, a gente precisa que aqui no Brasil essas metas sejam trazidas para que essa tecnologia que já existe lá seja também trazida para cá. Só para que se tenha um exemplo, a gente lançou em abril desse ano um estudo feito junto com a COP no Rio de Janeiro, e esse estudo mostrou que se essas metas que já existem na Europa fossem trazidas para o Brasil, a gente podia ter uma eficiência energética dos carros até 25% maior do que a gente tem hoje. Isso é uma tecnologia que já existe, a gente não está pedindo para ser feito milagre. Né? Como diz, não é magia, é tecnologia. Então, acho que essas são as minhas considerações de 15 minutos. Aí eu só queria aproveitar e fazer um comentário com a fala do Luiz Fernando. Eu fiquei muito feliz com a sua fala, na verdade, porque dos eventos que eu tenho comparecido em que existe presença do MME nas últimas semanas, foi uma das poucas vezes em que eu não ouvi dizer que o futuro do Brasil era nuclear, que é o que, infelizmente, tem sido repetido bastante. E aí, acho que a gente vale lembrar também que a matriz do Brasil, ela é, sim, renovável e a gente tem muito que se orgulhar disso. Mas, mais do que renovável, ela tem que ser sustentável também. Não adianta a gente ter fontes de energia que elas sejam renováveis, mas que elas gerem uma série de impactos socioambientais, seja para as comunidades envolvidas, seja para a segurança da população como um todo. E eu espero, acho que a sociedade civil espera, que essa sua fala de que o futuro do país ele está aí também, né? A gente está investindo em outras renováveis como solar, eólica e biomassa, isso fique mais claro no PDE que vai vir esse ano, porque no PDE do ano passado, apesar de a gente ter essa sinalização, a gente só tinha destinação de 3% dos investimentos para essas fontes e 72% de investimentos para petróleo e gás. Então, tomara que essa mudança de rumos ela seja expressa em números de investimento que vai para o setor. É isso, muito obrigada. Obrigado, Bárbara. Lembrando que